Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai para a nossa terceira aula do minicurso Felicidade Sistêmica. Eu vou abrir para o pessoal entrar e depois eu já começo a apresentação. Tudo bom, pessoal? Vamos ver aí umas carinhas conhecidas e já vou compartilhar com vocês a tela para nós começarmos a nossa terceira aula. E hoje o assunto muito nos interessa. Vamos compartilhar aqui. Ok. Mais uma vez, bem-vindos. Quero trazer para vocês hoje, primeiro que é muito bom a gente estar juntos, fazendo essa jornada de troca, e que, quando a gente fala do processo sistêmico, nós podemos entender que nós estamos juntos, e a caminhada estando junto é muito mais significativa. O que eu tenho para trazer para vocês hoje é nós compreendermos essa relação de tamanho que eu estou perguntando aí. Qual é o seu tamanho? E isso nos levará à segunda lei sistêmica, a lei que fala sobre a hierarquia e como essa lei tão importante afeta a nossa felicidade. Já que a gente está aqui fazendo essa jornada para encontrar mais algumas pistas que nos levam a um processo mais feliz. E a gente vai entender essa fala, onde há ordem, há amor. Onde há ordem, há paz. Bert Hellinger, quando ele descreve para nós as três leis sistêmicas, ele nos dá essa percepção sobre a forma como que nós, olhando para o lugar em que nós pertencemos, que foi o tema que nós já discutimos aqui algumas vezes, qual é o nosso comportamento nesse lugar em que nós pertencemos. E quando a gente passa a perceber e sintonizar, isso é meu, isso não é meu, isso é que eu devo fazer, isso é que eu não devo fazer, eu vou conseguindo me sentir em paz. Eis a proposta. E essa paz, então, ela tem a relação da ordem e do amor. A ordem, quando nós vamos trazer aqui, é essa ordem de tamanho. E é muito bom que, mesmo que conscientemente a gente perceba, né? Eu sou grande, eu sou pequeno, eu respeito, mas quantas coisas estão ligadas, emaranhadas a esse processo e muitas vezes a gente não consegue entender. Aí a gente vê a relação da nossa hierarquia. Essa é a proposta de nós observarmos e chegar naquele lugar de paz. O lugar. Todos têm o seu lugar. Isso está intrinsecamente ligado à primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Todos têm um lugar. Mas, a partir do momento que eu tenho este lugar, qual é o tamanho que eu devo ocupar? E a lei da hierarquia, ela tem um enunciado muito simples. Os que vêm antes são os grandes. Os que vêm antes têm prioridade. Quando a gente passa, então, a destrinchar essa questão de tamanho, aí sim nós passamos a compreender a força da vida, o que isso traz e, com certeza, onde tem ordem tem amor, onde tem ordem tem paz. Eu consigo chegar a esses dois lugares, de paz e amor. A hierarquia também vai trazer para nós uma relação do servir a vida. Servir a vida tem uma pulsão importante que é
como eu também já venho trazendo para vocês biologicamente, falando da manutenção da vida. Servir a vida, então, é se permitir que a vida continue, seja no nível biológico ou até mesmo a gente pode dizer no nível sociológico. E também por causa dos que vêm antes são os grandes, porque eles que vieram antes são os que serviram a vida. E isso nos revela, né, através da história dos nossos antepassados, uma história de amor. E que amor é esse? O amor à vida. Não romanticamente falando, como muitas pessoas podem questionar, mas, na verdade, passando a ter uma compreensão de que a proposta que tantas vezes a gente, quando era aborrecente, digamos assim, e falava, eu não pedi para nascer, mas que isso é totalmente uma bobagem, a gente passa a compreender que esse é o grande valor. O servir a vida é dar a vida. E essa perpetuação da vida, portanto, dá esse lugar de direito, essa possibilidade de que aquilo que vem depois precise honrar essa ordem, honrar este tamanho dos que vieram antes, que são maiores. Quando você passa a sintonizar com isso, talvez possa te acontecer dois sentimentos. Um, você pensar, é óbvio, aqueles que vieram antes são maiores que eu. Agora, a outra coisa é você perceber qual é o valor que você dá para isso. Você consegue se colocar realmente no seu lugar, no seu tamanho e honrar plenamente o servir a vida? Porque nessa situação, a gente vai falar de dois personagens que são cruciais na vida de todo mundo, que é a mãe e o pai. Que é a partir dele, do pai, e a partir dela, da mãe, é que a gente pode realmente estar aqui. E isso não é pouca coisa. O nosso lugar presente precisou que essas pessoas, servindo a vida, permitissem que a gente estivesse aqui. E a nossa dificuldade, muitas vezes, de separar a questão da ordem com o sentimento é que pode fazer com que a gente não consiga lidar com a lei da hierarquia plenamente. Porque quando a gente fala de ordem, parece que é algo rígido, regra, mas, na verdade, onde há ordem, há amor. Como a gente pode entender isso? Porque sem ordem não existe uma manutenção de coisas importantes que permitem que aí sim o amor se instale. A gente ouvia muito nas nossas gerações mais para trás um pouco, essa questão que eu vou falar bastante daqui a pouco, é o respeito. Como nós respeitamos os mais velhos, como nós entendemos o seu lugar hierárquico, como nós honramos esta história. E é muito realmente ligado, né, conectado numa sociedade que valoriza muito o momento presente, a juventude. Talvez muitas coisas se percam quando existe esse esquecimento hierárquico, por isso sistêmico, daqueles que vieram antes da gente. E aí, como eu falei, a gente falar dessas pessoas, né? A mãe e o pai. A mãe é uma situação para cada um de grande conexão. Mas algumas pessoas podem ter uma excelente relação com a mãe, outras pessoas podem ter uma péssima relação com a mãe, e isso pode, consequentemente, confundir, né? Porque, hierarquicamente, a gente tem esse valor
a mãe. Então, a mãe traz para nós alguns significados importantes, e quando nós conseguimos ter uma conexão com equilíbrio, com harmonia, com esses significados, é como se parte da nossa vida pudesse fluir mais, já que pertencem, óbvio, o pai e a mãe pertencem, e como que esse pertencimento é vivenciado por quem veio depois. Uma primeira coisa que a mãe nos traz é o nosso lugar no mundo. Aquilo que a mãe conecta com o filho, com a filha, no sentido de olhar para o filho, atender aqui, entre aspas, as necessidades do filho, trazer uma possibilidade de sentir seus sentimentos, de ser conectado emocionalmente. E nesse lugar emocional é a grande conexão com a vida que vem depois. Tantas vezes nós podemos olhar esse movimento de aceitação que vai se dar quando a pessoa entende. Eu fui visto nas minhas necessidades, eu fui valorizado na minha singularidade, eu fui estimulado no desenvolvimento dos meus talentos. Esse é o lugar da mãe. Mas quando a gente fala dessa forma, parece que a gente está falando de uma mãe perfeita, né? A mãe que estava lá para nutrir, a mãe que honrava a criança do jeito que ela era e ainda por cima estimulava tudo o que ela queria manifestar. Muitas vezes a gente tem essa expectativa, né? Mãe é, digamos, o ser no mundo que mais é exigido. Mas, de maneira geral, mesmo que não seja possível para a mãe corresponder todos esses itens que eu citei, a mãe tem essa conexão. E já vou adiantando para vocês que uma das coisas que nós precisamos atender e trazer consciência é que aqueles que vieram antes, eles já têm a sua conta paga. Isso é uma fala do próprio Bert Hellinger. Eles nos deram algo que era sem preço, que é a vida. E o fato de os pais nos terem dado a vida é o que permitiu que a gente esteja aqui. Ponto. Sabe que durante muito tempo eu transitava pelas constelações, conhecia pessoas já de muito tempo que já trabalhavam com as constelações, participava de workshops, representava, mas nunca tinha recebido assim um chamado para me aprofundar. Mas conhecia os livros e até mesmo a própria experiência participando. Mas até que um dia, eu com um cliente, ele falando sobre a relação com os pais dele e que ele ressentia-se pelo que ele achava que ele não tinha recebido dos pais. E nesse momento eu usei esse pensamento sistêmico de buscar, deixar vir a gratidão pelos nossos pais por uma única coisa que foi importante e essencial que eles nos dessem, que é a vida. E esse cliente, muito inteligente, muito racional, ele ficou muito bravo comigo, porque ele disse assim, mas isso é uma frase pronta, você me decepciona tentando me dar um argumento dessa maneira. Mas aí eu falei, tá bom, pode ser realmente
você achar que isso é muito pronto, mas tente deixar isso coagular em você, porque o que você reclama é o que mantém você vinculado a uma dor, a uma falta, a uma sensação de não merecer algo que ele direcionava para os pais. E tá bom. E fiquei na dúvida se ele voltaria. Mas, na sessão seguinte, ele voltou e aí ele disse: não é que você conseguiu me fazer sentir diferente essa minha questão com os meus pais? E isso, então, despertou para mim uma sensação de que eu poderia me aprofundar nas constelações. Foi quando eu fui estudar realmente para ser constelador. Então, também sou até grato a essa experiência com esse meu cliente, mesmo tendo inicialmente um conflito. Aí eu trago isso para dizer que não é simples ou fácil a gente buscar essa experiência de gratidão, apesar da história. A gente ter a experiência da gratidão, apesar das nossas exigências, né? E no tocante à mãe, é muito marcante realmente quando nós passamos a ter essa compreensão aqui enquanto adultos. Acredito que o meu público que está me assistindo são todos maiores de 18 anos, digamos assim, ou seja, podem muito bem trabalhar as suas próprias necessidades com autocuidado, ao invés de ficar esperando receber, e trazer essa experiência. Como eu posso honrar que a mãe me dá um lugar no mundo? E aí que eu coloquei em seguida, como aceitação, é quando a gente pode perceber. Ela deu para mim aquilo que era para eu realmente receber. E quando eu recebo, eu posso crescer e me conectar com outras experiências na minha vida. A mãe também está ligada ao sucesso. E aí vocês podem pensar, por que o sucesso? Gente, não é um sucesso a gente ter nascido, sobrevivido e estar aqui? E esse sucesso, sistemicamente, nos conecta com prosperidade, com saúde, com o desenvolvimento dos nossos talentos, que a gente, muitas vezes, acaba doando os nossos talentos através da nossa carreira. A mãe também é a amorosidade. E essa amorosidade permite que a gente vivencie os relacionamentos e também vivencie o lugar de autoestima, de acolhimento, de afeto. A mãe tem muita informação para a gente, né? Tem uma frase do Bert Hellinger que ele diz: assim como você trata sua mãe, é como o mundo vai tratar você. Quem nunca ouviu isso, quem nunca parou para refletir, já tem um ótimo exercício para entender onde a sua felicidade é afetada no tocante à mãe. Nós, como adultos, podemos sintonizar, então, essa busca de conexão e limpar a consciência vivendo a experiência sistêmica. E isso podendo sintonizar uma experiência muito rica. E a gente vai comentar mais sobre a mãe e depois eu vou falar mais sobre como a gente pode encontrar um outro estágio, digamos assim. E aí, falando dessa figura tão importante, que é a mãe, a gente costuma dizer a esfera da mãe, ou seja, desde o processo íntimo da gestação, o nascimento, o suposto corte do cordão umbilical, né? Mas muitas vezes a gente precisando entender como que houve o crescimento e desse crescimento, como a gente lida com a influência da mãe. A esfera da mãe tem um significado da influência da mãe.
Então, a primeira coisa que a gente experimenta no trabalho com as constelações é o apego, né? Esse apego que a mãe nos oferece, porque é muito bom ter o vínculo da mãe. Quando eu me sinto seguro, quando eu recebo, quando eu sou nutrido, quando eu sou visto, quando eu sou amado. Então, existe o apego. E o Bert Hellinger diz que nós amamos os nossos pais. E essa experiência amorosa faz com que a gente esteja vinculados a eles, seja positiva ou negativamente. E uma das expressões que a gente percebe que pode impedir o amadurecimento e se aventurar para sair debaixo da barra da saia da mãe, como a gente dizia, é quando a gente não se sente liberado. Mas essa não liberação pode acontecer também pelas mães que não liberam os filhos ou pelos filhos que também não se sentem com vontade de ser liberados pelas mães. A gente pode ver um fenômeno que tem acontecido aí, que é a adolescência tardia, né? Os filhos com 30 anos que ainda estão muito conectados aos seus núcleos familiares. Existem também experiências em outras culturas, né? Eu estou lendo um livro de cultura indiana e que fala sobre os casamentos, que em algumas famílias, a gente sabe que uma tradição deles é ter os casamentos arranjados e que, em muitos casos, a mãe do noivo dorme junto com o filho e a esposa durante um tempo. Vocês já pensaram numa situação dessa? Complexo, né? E isso tem essa conexão de manter-se ainda pequeno, de uma maneira aqui não saudável. E eu não quero me liberar é também um achado que nós temos dentro do processo das constelações, porque a gente vai trabalhar que esses vínculos, né, hierárquicos são muito importantes de serem compreendidos, e no momento que a gente, como uma tentativa de romper saudavelmente esse cordão umbilical, promover esse convite. Quando a mãe fala, então tá bom, eu libero você. E o filho se sente super inseguro e não conseguir se liberar, ou não querer sair também daquele lugar. Uma das falas que nós trazemos nas constelações, e que também é libertador, é: não existem vítimas e não existem culpados. Então, eu estou trazendo aqui essas expressões e essa forma de olhar para a mãe, não achando que a mãe que está errada ou o filho que está errado. Existe ali uma troca e que nós podemos observar que, sistemicamente, muitas vezes isso é oculto. Nós não percebemos que isso está acontecendo. Tanto que, nessa etapa sistêmica, quando a mãe fala, eu libero você, meu filho, e o filho sente, ai, não estou conseguindo lidar muito bem com isso, mas que, na verdade, era para ser liberado. Outra coisa ligado à mãe, como a mãe tem essa influência tão grande, como ela é responsável pela saúde, pelo sucesso, pelo vínculo, por se sentir visto, pelos relacionamentos, ela pode ter um controle. E nesse controle ela pode cobrar o preço. Mães que falam, eu fiz tudo por você, eu sou sua mãe, você tem que me dar algo em troca, ou tem que ser do meu jeito, quando a mãe quer que os filhos tenham ou uma forma de viver, ou um tipo de se relacionar, ou uma escolha profissional, do jeito que ela quer. Isso também pode acontecer,
E a gente vai ver mais à frente, mas eu posso adiantar que isso provoca muita culpa para a pessoa. Isso é muito difícil também, já que esse vínculo materno é tão grande, quando há esse controle, isso pode provocar um problemão na vida adulta da pessoa. E a dependência. A dependência, pelo apego, pelo controle, pode provocar uma falta de coragem, porque não existe nos mamíferos, né, nos humanos, a partenogênese, ou seja, a gente precisa de duas pessoas para ter o nascimento de uma criança. E a mãe, ela não é responsável sozinha por essa vida. Mas muitas vezes a mãe sente ou que ela tem orgulho, ou pelo narcisismo, que ela é melhor que o pai, ou que ela é mais segura para dar o lugar para o filho. E isso pode criar essa relação de dependência e ela não deixar o filho ir para o pai. E a pessoa pode se sentir frustrada, se sentir regredida, ela pode não se conectar com aventurar-se na vida. É também uma relação que, quando nós olhamos sistemicamente, a gente busca se existe esse tipo de situação, e como eu já falei, inconsciente, né? Porque conscientemente, nós aqui inteligentes, a gente fala assim, não, isso daqui eu lido, ah, não, isso eu não quero. Com certeza, né? Mas, na verdade, a gente precisa compreender como isso se passa num lugar mais inconsciente, sistêmico, o que a gente chamou dos emaranhados. Agora vamos falar da nossa relação com o pai. O pai, juntamente com a mãe, servindo a vida, geram a vida e estamos nós aqui. Ele vai trazer o lugar da força, né? O lugar que permite que nós também nos tornemos provedores, que a gente traga manutenção, que a gente seja mantenedor, tanto o homem quanto a mulher. A gente recebe isso do Pai. Ele também vai trazer para nós lugar de decisão, lugar em que eu preciso sintonizar com o que precisa ser feito. Então, o pai vai falar da segurança, ele também vai nos conectar com a relação. Nós podemos ter a experiência da relação no nível emocional, que é a mãe, e do nível físico, que é o pai. O buscar a experiência física vem da relação com o pai. Porque o terceiro fator que eu elenquei aqui é o ir para a vida, com decisão, com força, que nós devemos herdar do pai, depois que nós somos liberados pela mãe, isso de uma maneira bem harmônica, hierarquicamente. O ir para a vida significa a gente se virar para o nosso caminho e olhar o nosso destino. Porque enquanto as questões que eu falo de hierarquia, mas que estão ligadas à mãe e o pai, naquilo que os pais nos oferecem, quando estão truncadas, emaranhadas, fora do lugar, impedem de uma maneira mais completa que a gente vá para a vida. E uma forma da gente perceber isso é quando nós estamos ainda conectados nesse vínculo de mãe e de pai, mas de uma maneira negativa. Vinculados nós sempre estaremos, mas como eu quero isso? Eu quero receber o que eu achei que eu não recebi? Eu quero continuar sendo visto com inveja, com ciúme? Eu me mantenho na manipulação? Eu assumo um lugar diferente de que é exclusivamente o meu lugar de filho? E quando essas coisas ficam presas, eu não consigo ir para a vida. Então, isso pode resultar a falta de sentimento de completude, não sentir que você está colaborando com a vida,
se sentir fraco, sentir-se mais frustrado, porque a mãe também já pode trazer a questão da frustração, não perceber que o seu potencial não está pleno, não está se desenvolvendo. O potencial pleno é um processo contínuo, né? A gente está sempre se sentindo melhor, né? Da forma mais saudável. Mas se essa situação de não ser liberado, não foi liberado da esfera da mãe, não foi liberado pelo direito que o pai tem de permitir que aconteça isso, a gente pode ter uma frustração. E como as leis sistêmicas, elas são separadas no nível didático, mas elas interagem o tempo inteiro, não ir para a vida também pode ser um lugar de exclusão. Eu não tenho o meu lugar na vida, eu não posso ir para a vida. E isso também pode ser traduzido, eu não tenho lugar, eu sou excluído. Então, isso também afeta essa situação que eu estou montando junto com vocês, né, nesse caminho de entender a nossa felicidade. Como a gente pode trabalhar para descobrir essa relação de tamanho, né, que eu tenho falado? O tamanho é perceber se existe o respeito pelos que vieram antes. Aí eu busco o meu lugar. Se eu sou o primeiro filho, eu fico no meu lugar de primeiro filho, se eu sou o segundo filho, e assim por diante. Eu preciso pesquisar o tamanho. Outra coisa muito sutil é eu achar que o tamanho pode ser simplesmente o tamanho físico, né? Pela estatura. Mas essa estatura não é física, é sistêmica. E ela, então, carrega uma energia e que a gente pode perceber. Vocês podem fazer esse exercício. Quem tem pais próximos, que convivem, se coloque perto deles e sinta que tamanho que esse pai ou essa mãe tem para mim. E muitos de vocês vão se surpreender porque vocês vão se sentir maiores que a mãe e o pai. Não de estatura, porque dependendo da idade a pessoa já fica um pouco menor, né? Mas, ou então já era mesmo, né? Porque você carrega um gene dos avós e você também cresceu mais fisicamente que seus próprios pais. Mas não é disso que a gente está falando. É quando você se coloca perante a sua mãe e o seu pai, você sente, eles são maiores. Ou você sente, eles são menores. E aí, repetindo, onde a ordem é amor, onde a ordem é paz. Essa ordem, que é a hierarquia, é fundamental que eu perceba, não que tem que ser menor que os pais, mas que eu perceba se eu estou me permitindo olhar e buscar. Por que que eu não me sinto menor que o meu pai e minha mãe se eles são os maiores? Porque essa é a lei essa é a hierarquia. Os que vieram antes são os grandes. Eles têm prioridade. E quando eu pesquiso isso, eu vou para um lugar de solução, que é quando eu estou no meu lugar, eu estou em paz. Nas constelações, quando a gente lida com os conflitos entre pais e filhos, e ocorre o movimento de solução, invariavelmente as pessoas se sentem mais leves, elas se sentem mais encorajadas, elas se sentem mais em paz. Nossa, agora eu estou sentindo uma paz aqui. Porque o conflito de manter-se num tamanho que legitimamente não é nosso, gasta muita energia. E quando a gente fica no nosso lugarzinho, a gente fica em paz. E isso é a solução. E essa reverência que eu estou dizendo aqui é quando, inclusive como um gestual, nós fazemos.
Só o fato da gente fazer isso com presença e visualizando a mãe à esquerda, o pai à direita, que comumente a gente faz assim, a gente já começa a entender. Eu posso me sentir desconfortável, eu posso sentir raiva, ou eu posso sentir tranquilidade. Uma das soluções que a gente trabalha para buscar essa, so, essa situação de ficar no seu lugar é trabalhar essa reverência. A reverência é a proposta da gente encontrar o nosso tamanho. Mas é claro que isso precisa ser sentido, não é mecânico. Mecânico é o movimento do nosso corpo, mas quando, ao fazer e tomar essa atitude, a gente perceber, estou fingindo aqui, a gente percebe, ou, tem alguma coisa se passando, né? Tá na nossa mão a gente fazer esse exercício. E isso me dá muita paz e, com certeza, é quando eu posso permanecer do meu tamanho é que eu me sinto realmente conectado com o que eu posso receber de melhor dos meus pais. A gente pode entender também que a gente está olhando aqui do prisma do filho, né? O filho que está precisando se conectar com o seu tamanho. E agora o contrário. E os pais que não se colocam como grandes. Isso também é um problema, porque onde não tem hierarquia, não tem paz. E quem deve dar o comando da hierarquia são os grandes. Imagina uma situação que um filho de 5 anos domine a mão e o pai. Isso é uma situação dificílima de se lidar, porque aí não segue uma lei, e essa lei, portanto, não vai deixar a, a conexão de força de ir para a vida acontecer. E se a gente olha, né, modernamente, aquela questão do respeito, né? Respeite os mais velhos, é preciso compreender que isso hoje se perde muitas vezes na nossa cultura ocidental. E o filho que é colocado como grande quando ele deve obedecer, e muitas falas que nós escutamos quando a gente era criança, que hoje tornam polêmicas, né? Você vai fazer do meu jeito, é uma forma de trazer hierarquia. Não estou considerando que o do jeito que a pessoa fez era o jeito correto, mas era do jeito que ele determinou que deveria ser feito. Porque quando nós estamos sob uma hierarquia, existe ali aquele vínculo que precisa ser respeitado para que a gente receba o que a gente tem que receber e que a gente faça o nosso caminho. Quantas vezes a gente não escutou assim? Eu, pelo menos, escutei. Enquanto você morar comigo, você vai ter a religião que eu quero que você tenha, porque eu estou educando você. Aí a gente olha, mas que absurdo, que despotismo. Mas, na verdade, é uma forma de manter uma hierarquia. Depois que a gente segue na nossa autonomia e na nossa independência, aí a gente pode escolher da forma que a gente quiser. Mas se a gente tem uma dependência dos pais, eles determinam muitas coisas na nossa vida. E é muito bom também que quando existe esse tipo de conflito, porque isso é um estímulo para que a gente também saia do ninho do conforto, para que a nossa expressão seja validada, mas não pela rebeldia, mas porque a gente tem o mérito de poder seguir a nossa vida. Uma das coisas que a gente percebe também na questão da lealdade sistêmica na hierarquia é quando o processo natural não acontece, né?
Os pais que têm os filhos os educa do jeito que os pais decidem e os liberam para a vida. E os filhos, no seu direito de ser, vão seguir a sua vida. Mas muitas vezes isso cria uma série de entroncamentos, de o que a gente chama na constelação de emaranhados. E a lealdade sistêmica, ou também a gente pode olhar do amor infantil, do amor cego, e quando a gente está carregando além do nosso destino, né, que a gente já conversou em outras aulas, é quando a gente não consegue simplesmente receber e ir embora. Então, isso pode se dar de algumas maneiras, né? Assumir o lugar dos pais, achar que a gente vai ter que ter o controle, e muitas vezes, né, como eu já comentei, nós podemos, pelo que a gente estudou, ou pelo que a gente conquistou na vida, a gente acha que tem que ter o que é o lugar deles. Independente de questões financeiras, de questões culturais, nós nunca seremos maior que os nossos pais, porque o tamanho que eles têm é por causa de uma outra coisa, que é o servir a vida. Um problema também que é causado que gera, né, emaranhados, é a alienação parental. Quando um dos pais fala mal um do outro para o filho, a mãe que fala mal do pai para o filho, o pai que fala mal da mãe para o filho ou para a filha. E esse é um processo que mistura a hierarquia. A gente também lembra que muitas vezes na nossa educação, quando havia o assunto dos adultos, era a hora das crianças não estarem presentes. E hoje, muitas vezes, isso se dissolve. Os pais podem ser amigos dos seus filhos, mas antes eles precisam se colocar como pais. E essa história, meu pai é muito meu amigão, minha mãe é minha amiga, em que o filho se torna confidente, o filho se torna um parceiro que ganha um tamanho, isso acaba provocando algo que deturpa a relação de pais e filhos e acaba ou não permitindo que o filho se, se desenvolva como adulto com o seu próprio caminho, porque o filho pode repetir as mesmas coisas e repetindo, portanto, uma dificuldade de vivenciar a hierarquia. Outra coisa que acontece, e também é muito fruto da alienação parental, é se aliar a um dos genitores. Minha mãe sofreu tanto porque meu pai, digamos assim, não prestava. E aquele filho que deveria também receber algo do pai, acaba não recebendo, porque ele ficou do lado da mãe. Por isso, nós vamos percebendo como é importante a história dos adultos ficar entre os adultos e os filhos não se misturarem com essa situação, porque isso enfraquece os filhos. O ato de ir para a vida precisa de uma neutralidade, em que o filho precisa ficar somente como filho e não como esse último lugar aqui que a gente vai comentar mais daqui a pouco, que é tentar salvar os pais. Porque se um filho que ama os pais, porque todos amamos os nossos pais, ele observa uma situação de conflito, de dificuldade, de alienação parental, é um abuso para ele ter que tomar um lugar, ter que tomar um partido. Isso atrapalha muito no processo e, de alguma maneira, o filho pode tentar salvar. Eu vou te salvar, minha mãe, ou eu vou te salvar, meu pai. Mas a gente não tem tamanho para isso. Como eu comentei, a gente deve olhar que a nossa relação com os maiores
é importante, né? O adulto que precisa se colocar como adulto, ele precisa dar esse contorno. Se eu estou no lugar de adulto, eu devo liberar aqueles que são menores de conectar com algo que é meu, que eu preciso cuidar. O menor não deve se envolver com o assunto dos maiores. Então, todas essas histórias que a gente acabou de olhar, né? Que a criança que precisa se aliar a um dos pais, que houve a alienação parental, que quer salvá-los, gera grande frustração. A criança fica fraca e é mais difícil ela ir para a vida. A ajuda e os pais. Quando a gente vê essa troca, esse movimento conectado dos pais e dos filhos, como eu vou só trazer para vocês um pensamento para ajudá-los, se pode ficar um pouco difícil vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Eu quero dizer assim, na hierarquia, a lei vai funcionar dessa forma. Eu vou ter um pai e uma mãe, eles vão me dar algo, eu continuo pequeno perante o meu pai e minha mãe, mas eu me desenvolvo mantendo essa relação, aqui os pais e aqui o filho, e me fortalecendo para eu ir para a vida. Isso que é o principal da gente entender na hierarquia. Tanto mais eu respeito a hierarquia do grande para o pequeno, mais fácil eu seguir o meu caminho. Seguir o meu caminho para viver a minha experiência, para criar o meu destino. E uma das coisas é a gente entender, fazer a sua parte, é entender que a gente recebeu o que tinha para receber. O que os pais nos dão é o que a gente precisa. Muitos de nós, durante muito tempo, reclamamos do que os pais não nos deram. Porque meu pai era ausente, porque minha mãe não me entendia, porque minha mãe me batia, porque meu pai não permitiu que eu fizesse tal coisa, porque me obrigaram isso e aquilo. A gente muitas vezes, né, às vezes até meio distraidamente fala assim. Mas o Bert Hellinger tem uma frase que eu amo, e é da seguinte maneira: o que os pais não nos deram é o que nos torna fortes. Aí você para pensar. A adversidade que você já viveu na sua vida e se estava ligada à sua criação familiar, permitiu que você manifestasse quem você é hoje. Esse é um valor muito importante. Você conquistar aquilo que você conquistou hoje é talvez muito mais valioso do que o que você recebeu de mão beijada. Então, a gente recebeu o que a gente tinha que receber. Era isso. E ao deixarmos de reclamar porque não recebeu ou porque recebeu diferente do que queria ter recebido, a gente consegue sintonizar uma outra perspectiva de ajuda. Também, o que nós, sistemicamente falamos, de tomar os pais. E quem não entende muito da linguagem da constelação fica muito em dúvida o que isso significa. Mas tomar os pais significa eu aceito. Eu aceito que vocês são assim, eu aceito que vocês deram para mim o que vocês puderam dar. Eu aceito que vocês não souberam fazer diferente, eu aceito que vocês não puderam fazer diferente. E quando eu passo a, de uma maneira sistêmica mais ampla, compreender que a gente não está numa situação simplesmente pessoal, mas que nós fazemos parte desse grande sistema e que nós carregamos outras histórias além da nossa, a gente para de julgar. No sentido, quando eu percebo, minha mãe não tinha como fazer diferente.
O meu pai não recebeu. Ele também, portanto, não tinha para me dar. Aí eu paro de julgar. Eu aceito. E quando eu aceito, eu tomo os meus pais no meu coração. Isso me dá muita força. Isso me conecta com o meu merecimento. E ajudar. Como eu posso ajudar? Nós sabemos que os pais, dependendo das circunstâncias, dependendo de muitas coisas, eles podem, em um determinado momento, se tornar mais frágeis, se tornar dependentes, pode ser dependente de companhia, de casa, de ajuda financeira, de ajuda porque ficou doente, isso pode acontecer. E ajudar os pais é, digamos, cristão, né? Aqui para a nossa cultura cristã. Mas eu devo ajudar. Mas eu só posso fazer isso me mantendo como pequeno. Que significa que é uma coisa bastante dolorosa quando nós percebemos que os pais eles vão perdendo a sua capacidade, a sua energia, alguns ficam doentes, outros têm questões financeiras. E quando aqueles que de alguma maneira para nós eram os plenos provedores de vários níveis, não somente financeiramente, eles passam a perder a sua força. E é um equívoco achar que a gente passa a ficar maior nessa hora. Nós sempre seremos menores. E quanto mais a gente consegue sintonizar, até numa meditação que a gente olha, vocês são os grandes e eu sou o pequeno. A gente pode colaborar. A gente tem o prazer de colaborar com essas pessoas que a gente ama tanto, que é a mãe e o pai. Outro aspecto é quando, na verdade, a gente quer ajudar, mas a gente, na verdade, atrapalha, que é o que a gente chama na constelação de ajuda indevida. Ajudar de uma maneira que não vai ser bom para a pessoa. Me sentir maior quando eu acho assim, agora eu que pago. Você não falava que quando eu vivia com você, quem mandava era você porque você pagava as minhas contas? Quando o filho vivia com o pai e agora o filho que paga as contas acha que pode dominar o pai ou a mãe? Mas isso não vale, não é essa a equação. E aí a ajuda se torna indevida porque ela se torna frustrante, ela não tem gratidão envolvida. O julgar, eu estou te ajudando, mas você não prestava. Muitos filhos falam isso, né? Também é uma ajuda indevida. Querer controlar, querer fazer com que os pais ajam da maneira que ele acha que tem que ser. A gente vê, né? E isso é um choque de gerações, um conflito de gerações, quando nós temos um tipo de consciência que talvez os nossos pais não tiveram. E aí a gente chega e quer que eles façam da mesma forma. Não pode comer dessa maneira, tem que ter esse tipo de comportamento, as situações na política. Não dá para a gente querer controlar. Se a gente tem um diálogo, uma troca, algo aberto, é uma coisa. Agora, esse controle se colocando, que se resume aí a querer ficar maior, também não funciona. E a, o que vem, né, como uma ajuda indevida é não aceitar. Quando você não faz com um sentimento legítimo, quando não vem de uma conexão amorosa, efetivamente, de respeito, de entender o que você recebeu, de sentir-se grato, grato pelo que você teve e não pelo que você achava que deveria ter. E a relação da hierarquia com a felicidade, como a gente está trazendo aqui, é olhar, né? Mais uma vez, eu recebi o melhor para mim. Eu fico com o que é meu e sou grato. A reclamação afasta o sentimento de gratidão pelo que a gente recebeu. Mas quando, não só com relação aos nossos pais, mas quando nós percebemos que
a adversidade não é algo que a gente tem que xingar, mas que, no fundo, ela promove um melhor sistema imunológico na nossa vida, a gente consegue ficar mais grato. Assim é também com os nossos pais, né? Eu recebi o melhor para mim. Eu também posso olhar como eu posso colaborar do filho para os pais. Bert Hellinger diz: o que os pais nos deram, a gente não tem jamais como pagar, mas a gente pode colaborar e, com a ajuda do meu tamanho, e perceber se eu quero salvar os meus pais. Isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. E a felicidade ligada à lei sistêmica da hierarquia tem muito a ver. Eu me sinto em paz no meu tamanho e eu me sinto em paz quando eu deixo de julgar os meus pais. Eu aceito como aconteceu. E aí, sentindo os balõezinhos, vocês pensando aí, você pode pensar, que belas palavras, né? Mas você não sabe o que eu vivi e tal, abandono, agressão, abuso. A gente pode olhar para tudo isso. Mas quando você passa a tomar isso como seu, como a sua história, e a liberação, pensando naquela situação, não existem vítimas nem algozes. Eu passo a tomar os pais, porque aí eu fico só com essa primeira frase, eu fico só com o que é meu. O tomar os pais é esse processo de consciência que enxerga todas as exigências. Como nós já falamos de uma maneira que permeia o pensamento sistêmico, é entender que o julgamento, a exigência, acontece porque nós não conhecemos o todo da nossa história. Se a gente entendesse, a gente deixaria de julgar. Como é muito tocante quando na constelação a gente chega a se for o caso, a uma pesquisa, né, em que o filho solicita algo da mãe. E a mãe tem consciência de que aquilo que ele está pedindo, ela não tem, eu não tenho aqui para te dar. E ela simplesmente revela: se eu tivesse, eu te dava, mas eu não tenho. E isso dá uma noção e amplia a consciência da pessoa. E ela pode escolher, se ela não ficar na vítima, a gente falou bastante de vítima na nossa última aula, ela pode tomar essa mãe, tomar o pai. O Salvador não encontra a felicidade, porque o Salvador é aquele que fica num lugar que não é dele e ele tem uma ajuda indevida. Cada um tem o seu processo, cada um vai ter o seu lugar. E quando a gente passa a compreender isso, nessa relação aqui da mãe e do pai, a gente também consegue se liberar melhor. Uma primeira coisa que o Salvador vai vivenciar de maneira latente ou de maneira explícita é a impotência, porque eu querer salvar o outro, querer ou seguir o mesmo caminho, né, da mãe e do pai, ou tomar a dor para si, não funciona. A realidade. Recebi o que era bom para mim, eu preciso perceber. Eu quero dar tudo para os filhos. A outra coisa, a gente ouve também isso, né? Eu dou para o meu filho tudo o que eu não recebi dos meus pais. Aí a gente pode refletir. Será que isso é bom? Será que isso é bom para os filhos? Um próximo tema que nós vamos trabalhar, que é a troca, a gente vai falar assim: aquele que recebe demais fica fraco. Então a gente pode entender, a força que vem para a gente, que a gente tem hoje, foi porque a gente recebeu na medida exata, a gente não recebeu demais. E por isso, em tentar salvar o filho do seu destino, dando tudo para ele, pode não ser tão saudável assim. O querer salvar como uma boa consciência.
eu não posso ser maior que os meus pais, eu não posso ter mais sucesso que os meus pais, eu não posso ser financeiramente melhor que os meus pais, porque, puxa vida, né? Eles são maiores que eu. Como eu posso fazer isso? Porque isso leva a culpa. A boa consciência, que é o precisar repetir o mesmo procedimento para se sentir incluído, e a culpa é quando você faz algo que parece que você está desrespeitando. E a frustração. Como eu lido com o tamanho e com a fantasia, né? O tamanho, se eu tento salvar o destino da minha mãe e do meu pai, eu estou com um tamanho que não é o que vai me dar um movimento. E é uma fantasia. As pessoas não salvam as outras. E a gente precisa entender melhor isso. E o que me leva a querer salvar. E aí, a gente passa a entender essa pergunta, né? Eu mereço ser feliz? A gente tem trabalhado. Recapitulando, na, na questão do pertencimento, merecer ser feliz é quando eu consigo me sentir pertencente. E me sentir pertencente a partir da minha busca, não que eu tenha que dar lugar para todos os que não se sentiram incluídos. Eu posso buscar se eu estou carregando isso, mas eu não posso salvar aqueles que não puderam ser incluídos. Eu posso dar um lugar de reconhecimento para eles. No tocante à hierarquia, é importantíssimo também perceber. Meus pais não tiveram sucesso no relacionamento. Eu também não tenho. Meus pais não conseguiram uma boa condição financeira. Eu também não tenho. Eu repito o destino dos meus pais, é muito importante a gente entender isso. Porque no lugar do emaranhado, da lealdade, do salvar, do se tornar grande, porque repetindo isso a gente tem essa ousadia de querer salvar os nossos pais, tudo isso acaba nos trazendo esse ruído de que em alguma situação você pode se perguntar e falar assim, eu não estou me sentindo feliz. Isso também é muito importante. Eu posso ser mais feliz se existe uma lealdade sistêmica, se existe culpa, se existe boa consciência, se existe esse distúrbio da troca entre pais e filhos, a pessoa pode não se sentir que ela pode, supostamente, se sentir mais feliz que os pais. Como esse caso, os pais não tiveram um bom relacionamento. O filho pode achar que também não pode ter. E isso atrapalha a felicidade dele. E se ele até tem um bom relacionamento, ele arruma uma situação para um determinado momento falar, isso é da minha família, eu também não consigo. Isso mexe realmente com o nosso potencial de escolhas e também vai atrapalhar a nossa busca pela felicidade. Quanto mais a gente entende a lei da hierarquia, mais a gente pode fazer uma faxina nessa questão da hierarquia. Eu ficar somente com o que é meu. E esse é o convite que eu trago para vocês olharem. Para meditar, você pode fechar os olhos e sintonizar. Olhar para sua mãe, olhar para o seu pai, você está de frente para eles. E quando você faz isso, você já começa a perceber. Quando eu me coloco de frente para minha mãe e para o meu pai, que tamanho eu tenho? Você já vai entendendo isso. E aí você visualiza seus pais doando para você, estendendo as mãos, estendendo duas coisas. A sua mãe estende as mãos, o seu pai estende as mãos. A sua mãe estende numa das mãos tudo de bom que ela pôde te dar. E o que brilha mais é a vida.
de você como filho, como filha, recebeu. Os talentos, a saúde, o sucesso, a prosperidade, a amorosidade, a sua singularidade, ela oferece isso para você. Mas também ela oferece a história dela, aquilo que ela não recebeu da sua avó materna, que é a mãe dela. Aquilo que ela também não teve oportunidade, aquilo que ela não sabia, aquilo que ela está emaranhada num fio de uma história muito longa que vem de muitas gerações atrás. Ela também mostra para você. Igualmente seu pai. Ele oferece em uma das mãos a coparticipação da sua vida. Ele também é responsável por você estar aqui. Ele oferece a coragem, ele oferece a criatividade, os relacionamentos, a sua troca, o ir para a vida. Mas também, igual a sua mãe, muitas coisas que o seu pai almejava receber, os pais dele não tinham para dar para ele. Ele também carrega a história do masculino que veio antes dele. Tantas dores que foram vivenciadas e que chegaram até ele, e que ele pode ter vivido por uma falta de cuidado, por uma falta de amorosidade, por uma dificuldade dele expressar a sua própria singularidade. O seu pai também oferece isso para você. Se você consegue, nesse momento, perceber que você é menor que seus pais, nessa hora você pode verbalizar na sua meditação, dizendo para eles: eu sou muito grato, eu sou muito grata, minha mãe e meu pai, por estar olhando para vocês e me colocando como o filho, como a filha. Mas eu posso agora, agradecendo pela vida que eu recebi de vocês, receber somente o que tem de melhor. Eu não preciso salvá-los. Eu não preciso continuar carregando a história de vocês do que não deu certo, do que não foi bom. Porque eu posso ter a consciência de que a melhor maneira de trazer o amor é eu repetindo o que é de melhor. E depois que você pega da sua mãe e do seu pai o que era tudo de bom que eles tinham para te dar, você continua percebendo o seu tamanho e você se vira. Você se vira deixando os seus pais atrás de você. E aí você percebe, é possível você se desvincular deles ou você quer continuar olhando para eles? É possível você, a partir do momento que você se vira e você passa a olhar para o seu destino, você se comprometer a se tornar responsável por ele, entendendo que tudo o que você tomou deles de bom é o suficiente para você seguir a sua vida com prosperidade, com amor, com sucesso, com saúde, com coragem, com a vontade, o tesão de viver a sua própria vida? Se você consegue fazer isso, você está tomando os seus pais. Você pode aumentar a sua autoestima, você pode viver muito mais feliz. Se não é possível para você, não tem problema. Você volta-se, continua olhando para eles, até que você possa descobrir se realmente é bom você ficar assim, ou se você pode se arriscar a soltar algo que você não precisa mais carregar. E aí você segue o seu caminho. Essa é uma meditação que você pode fazer muitas vezes. As pessoas que têm contato mais constante com os pais, fica mais rico ainda você perceber esse seu tamanho e essa sua hierarquia. Então agora a gente vai encerrar, agradecendo por essa conexão que a gente tem e olhando aí para vocês, que vocês possam sintonizar como é bom você fazer esse exercício. A gente faz isso muitas vezes, tá bom? E a gente vai encerrar por hoje. Quem quiser, às 19h30 a gente tem a constelação. Eu deixei lá para vocês
o convite. Tá bom, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Então a gente vai ficar por aqui hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.